Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Eu confesso estar um tanto preocupado. Eu não sei se o coronavírus matou 666% das pessoas que assistiam a videoaula ou se essas pessoas não estão mais interessadas pela escola bíblica dominical. Eu tenho percebido uma queda acentuada na visibilidade nas pessoas que estão acessando o conteúdo. Meu amado, nós vamos continuar a prosseguir e valorizar aqueles que estão assistindo, aqueles que estão interagindo, aqueles que estão recebendo material e ministrando na igreja conforme a sua demanda, a sua necessidade. Mas a verdade é que muitas pessoas, durante esse período, parece que estão de quarentena também da escola bíblica dominical. E nós precisamos aprender cada dia mais a palavra do nosso Deus, pois é ela que irá nos fortalecer para superarmos esses momentos de incerteza. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Na lição de hoje nós vamos ver que Paulo, nesse ponto da carta, ele vai interceder pelos irmãos em Éfeso. Ali ele faz uma oração intercessória para que a grandeza de Deus, o poder de Deus se manifestasse no meio deles. Porque nós bem sabemos, irmãos, que uma coisa é iniciar a caminhada, outra coisa é prosseguir na caminhada. Alguns desistem pelo caminho, conforme a parábola que Jesus fala da semente, do semeador que saiu a semear. Então, as pessoas, elas precisam perseverar, crescer, amadurecer na fé. E para tal, elas precisam viver na total dependência do Espírito Santo de Deus. Porque somente assim elas firmarão, elas experimentarão o que Deus realmente tem para as suas vidas. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, de 14 ao 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Bem, meu amado, feita a leitura bíblica em classe, nós vamos para agora um outro momento da lição. Corroborados com o poder do Espírito. Nesse tópico nós vamos compreender, amados, o que significa ser corroborados, ou seja, confirmados no poder do Espírito. Que poder é esse, meu amado? Esse poder aí, meu amado, é a força, é a graça de Deus para que nós possamos permanecer firmes na presença dEle. E somente a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas nos dará força, poder, condições para prosseguirmos na nossa caminhada rumo ao céu.
as riquezas da sua glória. Paulo, nesse ponto da carta, dá ênfase à importância da oração na saúde espiritual da igreja e de cada crente. Ele ora para que a igreja em Éfeso experimentasse o poder e as riquezas espirituais em Cristo Jesus, reservada a todos os salvos. A oração faz com que os propósitos de Deus para seu povo sejam confirmados. Daniel, após ler as profecias do profeta Jeremias, orou e jejuou durante 21 dias para o cumprimento da promessa. O anjo lhe apareceu e disse que desde o dia que ele começou a orar, o Senhor já estava trabalhando. Aqui Paulo ele vem dar uma ênfase sobre as riquezas da sua glória. Então, o que Paulo dá ênfase aqui? Ele dá ênfase aqui às verdades, às riquezas espirituais em Cristo Jesus, que foi outorgada à igreja e aos salvos em Cristo Jesus, todos aqueles que aceitaram a Jesus, essas bênçãos, essas riquezas espirituais. E Paulo aqui ele faz oração, amados, para que o Senhor pudesse levá-los a compreender, enxergar a grandeza das riquezas espirituais que Cristo já havia concedido a cada um. E para que Deus também pudesse guardá-los e protegê-los. Nesse ponto aqui, parece que Paulo está semelhante a Jesus, fazendo aquela oração sacerdotal. Jesus, ele, em dado momento, ele também orou pelos seus apóstolos, pedindo que Deus não os tirasse do mundo, mas que os guardasse do mal. E Paulo faz a mesma oração e pede a Deus para guardá-los e protegê-los, e também incentiva-os a orar. Aquele crente que te dá 6 horas, vou 6 horas para mim e eu fico aqui de braço cruzado. Então Paulo incentivou que todos orassem a Deus. E a oração, irmãos, ela é importantíssima, porque quando nós olhamos, por exemplo, no livro de Daniel, a gente fala, não, o que Deus determinou vai se cumprir mesmo na nossa vida, é só aguardar. Quando eu olho para Daniel, ele passou 70 anos no cativeiro e ele compreendeu que era chegado o fim do cativeiro. Ele, lendo as profecias de Jeremias, ele colocou-se a orar e jejuar durante 21 dias. E após esses 21 dias de oração, o anjo se apresenta a ele e fala que desde o primeiro dia a oração dele foi ouvida. Por isso que o anjo foi enviado. Então nós precisamos compreender que nós não podemos ficar de braço cruzado. A fé não é algo estático, a fé ela é dinâmica. Nós buscamos, oramos a Deus para que Ele mude a circunstância à nossa volta e não esperar que tudo aconteça sem que nós não estejamos diante de Deus intercedendo para que essas mudanças possam ocorrer nas nossas vidas, para que Ele possa nos guardar a igreja do Senhor e que o propósito dele seja estabelecido nas nossas vidas. Fortalecidos com poder. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é o início da caminhada do cristão. No começo ele vem cheio de tendências, inclinações e paixões que deverão ser tratadas à medida que ele se abre para o mover do Espírito Santo. O poder ao qual Paulo se refere nesse trecho diz respeito à comunhão e dependência contínua do salvo em relação ao Espírito de Deus, sem o qual seria impossível ao crente prevalecer contra o pecado, a carne, o mundo e o diabo. Deus conhece a estrutura de cada crente e deseja ajudá-lo em cada etapa de sua vida. Então nós observamos aqui fortalecidos com poder. Qual que é a síntese disso aqui? Esse poder que Paulo está se referindo aqui, irmãos, é o poder de permanecer na presença de Deus. Porque Paulo estava preocupado com a igreja em Éfeso acerca daqueles irmãos que se converteram ao Senhor.
Ele não estava presente, Paulo estava preso. Ele tinha preocupação quanto à perseverança daquelas pessoas, porque muitos eram os desafios, os ataques, as batalhas, a luta contra a carne, a luta contra o mundo, a luta contra o diabo, a luta, meu irmão, contra a sociedade, o mundo daquela época. Então, Paulo, ele percebeu que somente pelo poder de Deus, e esse poder, ele é a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Porque no início da caminhada, irmãos, quando nós chegamos para o Senhor, não chegamos uma pedra trabalhada, nós chegamos uma pedra imperfeita. E ao longo da caminhada, Deus vai trabalhando na nossa vida. As tendências, as inclinações e as paixões, elas vão sendo tratadas à medida que nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo venha nos transformar pela palavra do Senhor, tá bom, meu querido? Então, nesse sentido, é que Paulo estava orando para que o poder de Deus fosse manifesto na vida deles, para eles permanecerem na presença de Deus e vencer todos os obstáculos. Eu destaco também que Deus conhece a estrutura, meu irmão, de cada crente e deseja ajudá-lo em cada etapa da sua vida. Deus conhece a minha estrutura, Deus conhece a sua estrutura. Nós não somos tão fortes como nós pensamos, nós não somos exatamente aquilo que nós gostaríamos de ser. E Deus sabe que nós somos feitos do pó da terra. E Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele se compadece de nós, nos fortalece, nos renova e nos dá força, poder, graça para prosseguirmos adiante. Glórias ao nosso Deus. Habitados por Cristo. A preocupação de Paulo para com a igreja em Éfeso era semelhante de um pai para com seus filhos. Ele orava para que a presença de Cristo Jesus na vida dos crentes fosse permanente. Caso isso não ocorresse, eles se tornariam apenas crentes formalistas e nominais. A igreja de Laodiceia iniciou bem sua caminhada. Em dado momento, o formalismo religioso a cegou completamente, a ponto de deixarem Jesus do lado de fora batendo na porta. O que define uma igreja próspera é a presença do Senhor Jesus em seu meio. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Aqui, habitados por Cristo. Eu vejo Paulo preocupado com a igreja, os irmãos em Éfeso, semelhante ao que o pai tem para com o filho. O pai, quando o filho vai dormir, ele vai lá dar uma olhada, quando está fazendo frio, ele vai ver se o filho está coberto, ele preocupa com a segurança do seu filho, se o filho está bem, se o filho está bem alimentado, se o filho tem alguma necessidade. Então, Paulo ele tinha um carinho para com esses irmãos como se fosse de pai para filho, porque ele orava, irmãos, para que a presença de Cristo ela fosse real na vida dos irmãos da igreja em Éfeso. Ele fazia esta oração para que eles fossem morada, a habitação perpétua da pessoa de Jesus Cristo. Porque, como nós já dissemos, irmãos, um outro perigo para a fé cristã é o formalismo. Porque, com o tempo, as pessoas podem perder a sua identidade, perder a sua essência de cristão, e ele se tornar um mero religioso, com seus rituais, sua liturgia vazia, desprovida da presença de Deus. Então, a oração de Paulo é que eles não se tornassem esses religiosos desprovidos da essência de Deus, mas que a presença de Cristo ela fosse cada dia mais e mais real, impactante na vida deles. E por que Paulo tinha essa preocupação, meu amado? Quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, quando Jesus escreve para aquela igreja, irmão, nós percebemos que aquela igreja, ela iniciou bem. Ela não foi toda a vida problemática, não. Ela começou bem. Ela foi fundamentada sobre a rocha que é Cristo. Porém, meu amado, em dado momento,
a Bíblia não fala, aquela igreja entrou para o caminho do formalismo religioso. Ou então eles eram crentes apenas nominal, apenas diziam ser crentes ou ser cristãos, mas não tinham mais Cristo na vida deles. Então eles se perderam, eles se tornaram completamente cegos espirituais. E a cegueira foi tão grande, irmão, mas tão grande, que Jesus, escrevendo nesta igreja, ele fala: olha, eis que eu estou à porta e bato. Jesus estava do lado de fora da igreja, porque aquela igreja dizia: rico sou, abastado sou e de nada tenho falta. Meu querido, nós precisamos rever o que define igreja. O que é uma igreja próspera? O que é uma igreja avivada? O que é uma igreja abençoada? Uma igreja abençoada, uma igreja próspera, é a igreja onde a presença do Senhor Jesus, ela é real, verdadeira. Amém, meu amado? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Texto bíblico: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse, capítulo 3, versos 15 ao 17. Olha as palavras de Jesus à igreja de Laodiceia. Ali, meu amado, é uma igreja que caiu no formalismo. Eram cristãos nominais. Eles diziam ser igreja, diziam ser cristão, mas o próprio Cristo vem contestando, porque eles não eram nem quente nem frio. Eles eram indefinidos, formalistas, entendeu? Eles eram nominais e não tinham mais a presença de Cristo. E Jesus, ele falou: olha, eu aconselho que vocês comprem, tá bom? De mim, entendeu? Ouro para que enriqueças, colírio para que vejas. Então Jesus, ele dá vários conselhos para esta igreja. Ele põe dizendo que ela era desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Olha a condição desta igreja. Meu irmão, nós estamos vivendo esses tempos. A igreja cheia de formalismo e cristãos nominais. Eles dizem ser cristãos, nem mais cristãos, dizem ser gospel, mas são apenas nominais. Precisam de fato da essência, da presença de Cristo em suas vidas. Arraigados e fundados em amor. Nesse tópico nós vamos compreender que a base da fé cristã está fundamentada na pessoa de Cristo e no amor, o amor de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse tópico nós vamos compreender um pouco deste amor de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus. Como Deus nos ama e como nós devemos amar uns aos outros em Cristo Jesus. Amor, a virtude cristã. Há quem afirme que deste mundo nada levaremos. Paulo faz menção de 3 coisas que nos acompanharão após nossa partida: a fé, a esperança e o amor. Dentre esses, o amor é o maior. O amor, embora seja um sentimento, ele se expressa através de gesto, palavra, comportamento e tantas outras formas. Jesus ensinou que todos os mandamentos de Deus se resumem no amor a Deus e ao seu próximo. O amor é desenvolvido no solo dos nossos corações. Ele começa como um grão de mostarda e, com o tempo, pode se tornar uma bela árvore. Então, nós destacamos aqui sobre amor, a virtude cristã. Então, meu amado, o que nós podemos compreender aqui, meu amado, é que o amor, ele é a base da nossa fé. E eu destaco o seguinte, que há quem afirme, irmão,
que desse mundo nós não vamos levar nada. É um equívoco. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele fala que agora permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Então, ele sentiu que estava chegando a sua partida. Então, ele compreende que dessas três coisas, eu vou levar a fé, eu vou levar a esperança e eu vou levar o amor. Tá bom, meu querido? O amor, ele é tão forte, mas tão forte, que ele resiste até no inferno. A parábola que Jesus conta, o episódio que Jesus conta entre rico e Lázaro, Lázaro, estando no tormento, ele estava preocupado com a condição dos seus familiares, dos seus irmãos. Ele amava seus irmãos e não desejava que eles fossem para lá. Então nós vemos que o amor ele é um elo muito forte. Mas eu vou levar, você vai levar a fé, a esperança, o amor. Agora eu destaco o seguinte, irmãos, que o amor ele é um sentimento. Amém? Mas não é um sentimento qualquer. É um sentimento que deve ser expresso, irmãos, através de gesto, de carinho, de palavra, de comportamento e de tantas outras formas. No sorriso, na mão estendida, numa visita, no calor humano. O amor ele é algo que precisa ser demonstrado, vivenciado, experimentado, contagiar as pessoas à nossa volta. Jesus ensinou, amado, que todos os mandamentos, eles se sintetizam em dois únicos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Tá bom, meu amado? Então, nós precisamos amar tanto a Deus como o nosso próximo. A boa notícia que eu tenho para te dizer é que o amor, amado, ele é desenvolvido. Amor não vem pronto. Você fala, Deus, me dá amor para com meu irmão, me dá amor pelas almas, me dá amor pela minha esposa, me dá amor pelo meu marido problemático. Esse amor, ele não vem pronto, igual a pizza que você pede por telefone, fast food, aquela comida pronta que você chega lá e já está toda pronta. O amor não vem dessa forma. Ele é desenvolvido, irmãos, no solo dos nossos corações. É semelhante ao grão de mostarda. Ele vem pequenininho, eu coloco uma imagem aí para você compreender a dimensão do tamanho de um grão de mostarda. Olha o tamanho do grão de mostarda, é tão pequeno, mas tão pequeno que parece uma espinha na mão de uma pessoa. Mas esse pequeno grão de mostarda, se trabalhado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, adubado com a oração, meu querido, ele vai se tornar uma árvore frondosa, uma árvore onde as pessoas poderão encontrar paz, sombra e poder descansar. Este amor é o amor que precisa reinar nos nossos corações. Ele vem pequenininho, mas à medida que nós vamos amadurecendo na fé, deixando de ser menino, nós vamos propiciando que esse amor ele venha crescer cada vez mais e mais. Eu confesso que eu não amo tanto quanto eu deveria amar, mas eu tenho a certeza que daqui a determinado tempo, quando eu crescer mais ainda na fé, eu vou aprender a amar muito mais do que eu amo hoje. Eu não tenho vontade de voltar ao meu primeiro amor, porque o amor que eu tenho para com o meu Senhor Jesus hoje é muito, mas muito superior ao amor que eu tinha no início da minha caminhada. O amor, meu amado, ele é trabalhado, ele é desenvolvido, mas é uma decisão amar. Amar é uma escolha. Você escolhe amar ou você escolhe odiar. Há pessoas que nós escolhemos se nós vamos amá-las ou odiá-las. Porque há pessoas que nos causam dor, mágoa, tristeza, sofrimento. E nós decidimos se iremos amá-las ou se iremos odiá-las. Meu amado, o sábio, o cristão autêntico, ele sempre vai escolher o caminho do amor. Ele vai sempre escolher perdoar, amar aquela pessoa
e colocar aquele miserável no seu coração. Arraigados e fundados em amor. Os cristãos da igreja em Éfeso eram oliveira brava por natureza, isto é, uma árvore que não produzia bons frutos e cuja madeira para nada servia. Seu destino era o fogo. Após o encontro com Jesus, todos os salvos de Éfeso foram enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo. Uma vez ligados no Senhor, todos estavam aptos a produzir bons frutos, pois a seiva do amor fluía em seus corações e transbordava, a ponto do mundo sentir o doce aroma de Cristo. Meu querido, esse tópico ele é maravilhoso, arraigados e fundados em amor. Observa que antes de conhecermos a Cristo, Paulo se referindo aos cristãos em Éfeso, antes deles conhecerem ao Senhor, todos eles, tanto eles como eu e você, nós éramos a oliveira brava. Esta oliveira, irmãos, ela não é igual a outra oliveira, tá bom, meu amado? Que produz azeite. Mas essa oliveira era uma oliveira que não produzia frutos comestíveis. A madeira dela não servia para trabalhar, fazer móvel. A única coisa que esta oliveira brava servia, meu amado, era somente para ser queimada e lançada no fogo. Ela não tinha nenhuma utilidade. Mas o Paulo, ele afirma que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Entendeu? Então, após encontrarmos, ter a experiência de salvação na pessoa de Jesus Cristo, meu amado, nós somos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo, tá bom, meu amado? Então, aí é que está a coisa. Éramos oliveira brava e fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Jesus Cristo. E uma vez enxertados nela, nós recebemos a seiva, entendeu? Que é o que vai dar vida àquela parte que foi enxertada. E a parte que foi enxertada, ela vai absorver as características da planta na qual ela foi enxertada. Quem trabalha com agricultura sabe o que eu estou dizendo. Uma vez que nós estamos agora ligados no Senhor, enxertados nele e recebendo desta seiva que vem mudando a nossa vida, você pega, por exemplo, o limão e mistura com a laranja, faz um enxerto. O limão ele vai absorver as propriedades da laranja. Meu querido, eu e você, nós éramos oliveira brava. Nós não produzíamos frutos. Agora que Jesus nos alcançou, nós exalamos ao mundo o aroma de Cristo, porque nós estamos alicerçados e fundados, amados, arraigados em amor. O amor de Cristo em nossas vidas. E este amor que flui nas nossas vidas, porque nós estamos enxertados agora em Cristo Jesus, vai nos levar a exalar o mundo o doce e maravilhoso aroma de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A intensidade do amor de Cristo. Aos salvos é impossível amar como Deus ama. Só a presença do Espírito Santo nos possibilita expressar este amor a Deus e ao próximo. Este amor é tão intenso que não pode ser medido, mas pode ser experimentado nas relações humanas. Paulo afirmou que o amor tudo pode, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Em muitos lares cristãos há ausência deste amor. Na era da tecnologia da comunicação, as relações sociais se tornam cada vez mais frias e desprovidas de amor. As pessoas amam as coisas e desprezam o seu próximo.
Então nós vamos observar aqui a intensidade do amor de Cristo. Paulo ele fala do amor de Cristo, meu irmão, que não há altura, largura, profundidade, não há como medir o amor de Cristo. O amor de Cristo ele é impossível de mensurar. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, meu irmão, é porque não existe uma palavra em nenhum idioma, nenhuma linguagem humana que possa expressar ou quantificar o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas. E eu destaco aqui que é impossível nós amarmos como Deus ama. Isto aí é impossível. Agora, quando o Espírito Santo, irmãos, ele habita na nossa vida, o Espírito Santo nos conduz e nós somos transformados a cada dia pela palavra do Senhor, irmão, nós vamos conseguir amar até aqueles que desejam o nosso mal, até aqueles que nos odeiam, até aqueles que nos causaram dor. Por isso que eu falo que amar, ele é uma escolha, ele é um sentimento, mas também ele é uma escolha. Este amor que nós estamos falando aqui de Cristo, esse amor de Deus, ele é tão imenso, tão intenso, que não há possibilidade de nós medirmos este amor. Mas agora uma coisa, se eu não posso medir, expressar o tamanho deste amor, eu posso experimentar este amor nas relações humanas. Ou seja, alguém me amou, orou, intercedeu por mim, me discipulou, me ajudou, estendeu a mão quando eu estava abatido, me socorreu quando a minha esposa sofreu AVC. Então, meu amado, eu não tenho como expressar o amor de Deus, quantificar esse amor, mas eu tenho como experimentar este amor. E quando eu não conhecia Jesus, nós não tínhamos uma dimensão deste amor de Deus para com as nossas vidas. Eu destaco o seguinte, que Paulo afirmou que o amor tudo sofre, tudo pode, tudo espera, o amor tudo suporta. Agora, esse amor, amados, ele está fazendo falta, muita falta no nosso meio, tá bom, meu amado? Há muitos cristãos hoje que esse negócio de tudo sofre, para lá, eu não quero sofrer, eu quero ser feliz. Casamento, por exemplo, se você casa para ser feliz, seu casamento já está começando errado, ou começou errado. Ninguém casa para ser feliz. Na verdade, nós nos casamos para fazer aquela pessoa feliz. O amor tudo espera. O que é isso? É esperar o tempo e o momento. Você com a sua namorada, com a sua noiva, você tem que saber esperar um momento, sem queimar etapas, para não entrar num casamento já manchado, um casamento já sujo, corrompido, deturpado. O amor, ele tudo suporta, tudo sofre, meu querido. O amor, ele é paciente, o amor, ele é longânimo. Então, nós vemos aí as virtudes deste amor. Agora, meu querido, este amor está fazendo falta em muitos lares cristãos. Do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, do pai com o filho, do filho com o pai. E agora, quando nós vamos tratar das relações sociais, na nossa era que nós estamos vivendo, a era da pós-modernidade, a era da tecnologia da comunicação, as pessoas se comunicam, meu amado, por intermédio de máquina, por intermédio do smartphone. Você senta, eu falo isso, meu irmão, eu estou incluso dentro disso. A gente senta do lado de alguém, seja em algum estabelecimento, não puxa um papo, não puxa uma conversa, não cumprimentamos as pessoas, olhando o WhatsApp, Facebook, YouTube, mensagem a todo tempo e a todo momento. Então nós percebemos que esta sociedade que nós estamos inseridos, irmão, está cada vez uma sociedade fria, desumana, porque as pessoas passam a amar as coisas, os bens, as possessões, smartphone, tecnologia, e desprezam o ser humano, despreza o seu próximo.
Então, que Deus nos ensine, irmãos. Eu me coloco dentro dessa palavra, a nós amarmos como Deus ama. É impossível, irmão Mauro. Para mim para você mas o Espírito Santo, ele vai nos capacitando, ele vai nos fortalecendo, nos ensinando. Como você acha que o profeta Oséias, ele conseguiu amar aquela mulher? A mulher que ele pegou lá de uma vida de prostituição. E depois de dar a ela nome, dignidade, ela vai, o trai e volta para a vida de prostituição. E o Senhor manda ele lá buscá-la, tomá-la novamente, não agredi-la, não repudiá-la, não divorciar dela, mas permanecer ao lado dela mesmo sendo traído. Ele foi chamado no nosso dia, seria chamado de corno, chifrudo, corno manso e tantos adjetivos pejorativos seria atribuído ao profeta Oséias. Mas o amor que o profeta Oséias sentia no coração foi um amor que Deus colocou no seu coração. Ele recebeu de Deus a unção, um amor para suportar o insuportável. Aí nós podemos dizer, por exemplo, o profeta Oséias, que o amor do profeta Oséias para com a sua esposa tudo pode, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Tem jeito para o seu casamento, irmã? Tem. Tem jeito para o seu casamento, meu irmão? Tem. Você está disposto a perdoar? Você está disposto a amar com o amor de Deus? A guardar no Senhor? Irmão, eu conheço relatos de esposas, de maridos que oraram anos e anos pela conversão da esposa, que tinha tudo para dar em divórcio. Nós vivemos a era também da intolerância. A nossa tolerância ela é muito curta e o cristianismo ele nos ensina o caminho oposto, o caminho da perseverança. Eu deixo aí uma imagem que retrata um pouco a nossa realidade aí do nosso dia a dia. O pai, a esposa, os filhos e até o cachorro. Nem o cachorro está querendo dar mais carinho, nem o gato mais fica no sofá, meu irmão. Até o gato já tem smartphone e todo mundo. Estão todos dentro de uma casa, mas cada um vivendo no mundo isolado. Este é o retrato da sociedade hoje. Daí muitos perguntam a razão de ter existido tantas pessoas frias, desumanas, psicopatas, o amor se esfriando cada dia mais, as pessoas perdendo o interesse para com as coisas espirituais e desejando cada vez mais as coisas materiais. Olha o que Paulo nos diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Romanos capítulo 13, versos de 1 ao 2. Essas palavras de Paulo, elas são lindas e maravilhosas porque foi inspirada por Deus. Porque se não tiver amor, amado, tudo é em vão. O amor, ele é a característica que nos define como cristãos. Porque nós amamos a Cristo, amamos a Jesus, acima de todas as coisas. E nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Tá bom, meu amado? Agora, é fácil aprender esse amor, desenvolver esse amor? Como eu já refrisei, não é fácil, mas é possível. Quando nós nos entregamos ao Senhor e deixamos que o Espírito Santo tenha liberdade de curar as nossas feridas, as nossas mágoas, ressentimentos, a nossa dor, aquilo que nos causou muita tristeza no passado. O Espírito Santo ele é poderoso para nos curar. Amém, meu amado? A bênção de Deus excede o pensamento humano. Nesse tópico nós vamos compreender, irmãos, que a misericórdia de Deus, a bênção que Deus ele nos concede, vai muito além do nosso pensamento humano, amado. A palavra Deus ele é magnífico. Quando Deus mandou o povo para a Babilônia,
estava debaixo da vara, do cajado de Jeová. E Deus manda o recado pelo profeta Jeremias, falou, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamento de paz e não de mal. Eu tenho pensamentos excelentes acerca de vocês. Eu estou tratando com vocês, mas eu vou tirar vocês daí. Eu não desisti de vocês. Então o amor de Deus, irmãos, ele excede todo o nosso pensamento, a nossa razão, a nossa lógica humana. A dimensão das bênçãos divinas. Conhecemos os nossos limites, dificuldades, aflições e anseios. O mesmo não se pode afirmar acerca do que Deus pode realizar em nosso favor quando o clamamos com todas as nossas forças e com coração humilde. O Senhor pode fazer muito além do que pedimos ou imaginamos. A oração precisa ser contínua na vida do salvo em Cristo. Orações circunstanciais podem não surtir o efeito desejado. Ana pediu ao Senhor um filho e lhe foi concedido um total de 6 filhos. A oração em sua vida era uma prática constante e não circunstancial. Aqui nós vamos destacar a dimensão das bênçãos divinas. Meu querido, as bênçãos divinas, elas são proporcionais à nossa prática de oração. Há uma relação aí bilateral entre a minha prática de oração, a minha vida de oração e as bênçãos divinas. Eu destaco aqui que nós conhecemos o quê? Eu conheço os meus limites, eu conheço as minhas dificuldades, eu conheço as minhas aflições e os meus anseios. Você talvez conheça também as suas dificuldades, os seus anseios, a sua expectativa, a sua dor, a aflição. Esta você conhece. Agora, nós não podemos dizer que conhecemos e sabemos o que Deus pode realizar em nosso favor quando nós o clamamos, irmãos. De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, de coração humilde, quebrantado diante dele. Deus pode fazer, amado, coisa tão grande, mas tão grande na sua vida, a ponto de você ficar de queixo aberto, boca aberta. É igual diz o salmista, quando o Senhor mudou a nossa sorte, ficamos como aqueles que sonham, como aqueles que choram sem acreditar no que estava acontecendo, porque Deus mudou a sorte do povo de Israel. Meu querido, Deus, ele pode fazer muito além daquilo que pedimos, amados, e imaginamos. Agora, uma coisa é necessária. A oração na nossa vida, irmãos, ela precisa ser uma oração contínua e não oração circunstancial. O que é isso? A oração circunstancial, irmão, até o descrente faz essa oração. Quando ele enfrenta um problema, ai meu Deus, me socorre, me salva, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, meu Jesus amado. Até o descrente faz esta oração, irmão, diante do problema. A oração, ela não pode ser quando o problema chega. A oração, irmãos, ela é uma prática. Nós precisamos desenvolver a prática da oração e não fazer somente aquelas orações circunstanciais. Sabe por quê, irmãos? Essa oração, ela pode não surtir efeito. Essa oração, ela pode não surtir o resultado que você espera. Lá em Apocalipse, a Bíblia revela que as orações dos santos, irmãos, elas chegam até o trono de Deus. Elas chegam até a presença de Deus e Deus guarda aquelas orações. E no tempo certo, ele responde aquela oração. Eu destaco aqui, por exemplo, de um modelo de quem viveu uma vida de oração e Deus operou muito além do esperado, foi Ana, a mãe do profeta Samuel. Ana, meu irmão, ela orava a Deus, pedindo a Deus para dar ela um filho. Ela era afrontada por Penina, a sua rival. E a rival tinha muitos filhos e ela não tinha nenhum. Ela vivia sendo afrontada e ela pediu que Deus desse a ela um filho. Todo ano ela subia para adorar a Deus e ela era humilhada. Mas o que Deus fez? Deus deu para ela um filho.
E ela pegou aquele filho havia feito um voto de dar aquele filho ao Senhor. Aí Deus agradou do propósito daquela mulher, que Deus deu para ela, meu querido, mais 5 filhos. E parece que 3 homens e 2 mulheres. Aquela mulher que era a solitária passou a ser uma mulher abençoada, uma mulher cheia de filhos, porque Deus honrou a fé daquela mulher. Deus pode fazer, meu amado, infinitamente além do que você imagina. Na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida da sua família, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida do seu filho. Olha Raabe, por exemplo. Quem diria que Raabe, um dia, a prostituta, a meretriz em Jericó, fosse entrar para a genealogia de Jesus, irmãos? Olha o que Deus fez na vida daquela mulher, foi algo jamais imaginado por ninguém em Israel. Meu amado, porque Deus ele é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos e pensamos. Mas nós precisamos cultivar a prática da oração. Não vai nesse caminho da oração das 6 horas. 6 horas para mim, irmão, para Deus me dar vitória. Tem irmão que pede oração para todo mundo, mas ele mesmo não ora. Ele mesmo não jejua, ele mesmo não consagra. Agora, quando a dificuldade bate a porta, o coronavírus chegou, o teste deu positivo, oh meu Deus, eu vou morrer, tem misericórdia. Aí vai fazer aquela oração do desespero. E essa oração, irmão, nem sempre ela funciona. Então a Bíblia fala para a gente estar preparado para o dia mau, porque Jó suportou toda aquela adversidade, porque ele tinha a prática, a vida de oração. Ele acordava pela madrugada e oferecia sacrifício por ele e pelos seus filhos, caso os filhos tivessem pecado. Quem ora, irmãos, ele é como se estivesse fortalecendo o sistema imunológico espiritual. Tá bom, meu amado? Pense nisso. Deus te abençoe e vamos prosseguir. O convite para adoração. Em face de tudo que havia escrito aos irmãos em Éfeso, o apóstolo convoca a todos a adorarem ao Senhor por todas as riquezas espirituais em Cristo Jesus e seu insondável amor. Paulo não declarou que todos foram curados ou receberam a bênção material. O propósito da adoração tinha como fundamento o que Jesus já havia feito em favor deles, e não no que ele poderia vir a fazer. A maior bênção é ter a certeza da salvação em Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Paulo vai encerrar esse trecho da carta convocando, irmãos, os irmãos em Éfeso a adorar a Deus. Então, meu amado, por que Paulo faz isso, irmãos? Porque Paulo compreende a grandeza do amor de Deus, o poder de Deus, infinitamente as orações feitas e a resposta de Deus era infinitamente superior às expectativas, irmãos. E Paulo ele trata de riquezas espirituais e o seu insondável amor. Paulo, irmão, ele tem a revelação desse amor imensurável de Deus. E diante disso, Paulo ele conclama aos irmãos em Éfeso a adorar ao Senhor, a exaltar o nome do nosso Deus, glorificar, adorar, bendizer o nome do Senhor. E eu acho interessante esta passagem, porque Paulo aqui, ele não está falando, olha, adora a Deus porque Deus já te curou, adora a Deus porque Deus já está enviando o anjo do movimento para trabalhar na tua causa, adora a Deus porque Deus vai te colocar como um empresário bem-sucedido, adora a Deus porque Deus vai te dar o carro que você está sonhando. Não, o propósito de Paulo não era esse, não era agradecer ou pedir a bênção material. O propósito da adoração que Paulo está aqui se referindo, irmão, tinha como base, como fundamento, aquilo que Jesus já havia feito por eles. A nossa adoração, ela não deve estar fundamentada naquilo que Deus pode fazer, mas naquilo que Ele já fez por nós. Ele lá na cruz do Calvário, Ele bradou, Pai, está consumado. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, irmão.
Nós estamos cercados de bênçãos espirituais nas mansões celestes, nas regiões celestes. Então nós temos inúmeros motivos para adorar ao Senhor, ainda que nem tudo na sua vida, nem tudo na minha vida esteja do jeito que eu sonhei, do jeito que eu idealizei, mas o que Deus fez por mim, amados, olha, é algo grandioso. A maior bênção que nós temos, ou que nós podemos alcançar, nós já tivemos, irmãos, que é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu tenho a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho a certeza de que eu vou participar do arrebatamento da igreja. Eu tenho a certeza de que o meu nome, irmão, está entre o nome daqueles que vão cantar num lindo coral, que vai participar das bodas do Cordeiro, que vai reinar com Cristo aqui durante 1000 anos e por toda a eternidade. Eu tenho essa certeza. É por isso que nós devemos adorar a Deus. Não permita que as aflições de hoje, os dissabores, as amarguras de hoje venham tirar do seu coração essa alegria, esta adoração, esta certeza de que um dia você o verá face a face. A glória devida a Deus. A adoração a Deus faz parte da tríplice missão que foi confiada à igreja. Tudo quanto é feito na igreja, pela igreja e através da igreja, tem como objetivo único e exclusivo adorar, exaltar e engrandecer a Deus. Somente Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Se a igreja perder esta visão, ela perde sua essência, sua identidade e sua razão de ser. Glórias a Deus, hoje e sempre. No final desse trecho da carta, Paulo conclama todos a adorarem a Deus, a glorificarem a Deus. Meu querido, em missiologia, que é um tema estudado para quem faz teologia, curso teologia, nós estudamos uma matéria conhecida como missiologia, que é a missão da igreja. A igreja, eu já disse em vários vídeos, vou dizer hoje aqui para quem não sabe, a igreja ela tem uma tríplice missão. A igreja tem uma missão para com Deus, a igreja tem uma missão para com o mundo, a igreja tem uma missão para com a igreja, para consigo mesmo. Uma dessas tríplice missão é a adoração a Deus. Tudo que a igreja faz, tudo que é feito na igreja, através da igreja, tem como um único objetivo e exclusivo que é adorar, exaltar, engrandecer, enaltecer e bendizer o nome do Senhor. Seja os nossos cânticos, os nossos louvores, as mensagens, o culto não é para agradar você. O culto é para Deus. O louvor não é para massagear o seu ego. O louvor, ele é para Deus. Aí pode cantar o desafinado, pode cantar o afinado, o voz de rouxinol. O testemunho é para enaltecer o nome do Senhor. Então, tudo que é feito na igreja, através da igreja, tem como objetivo, tudo que é feito, o objetivo é Deus, é Cristo. A igreja ela tem que ter o culto cristocêntrico, a adoração cristocêntrica, a mensagem cristocêntrica, porque ele é o centro de tudo e não o homem. O louvor não é para o homem, a glória não é para o homem, a adoração não é para homens, a exaltação não é para homens, é para Deus, amado. Se a igreja, irmãos, ela perde esta visão, ela compromete a sua essência, a sua identidade e a sua razão de ser. Ela pode até anular. Aí nós vamos cair lá na igreja de Laodiceia. Rico sou, abastado sou e de nada tenho falta. A igreja que entra pelo caminho do formalismo.
São os crentes nominais, somente dizem ser cristãos, mas não tem mais a essência de Cristo na sua vida. Então, meu amado, tudo que você fizer, faça conforme a tua força, conforme a tua capacidade, mas faça para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração, para engrandecer o nome daquele que te salvou, te resgatou e tudo fez pela sua vida. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Texto bíblico. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versos 30 ao 36. Encerro aqui a nossa escola bíblica dominical no projeto Auxílio ao Mestre, adorando o nome do Senhor. Glórias, pois, a Ele, eternamente. Amém. Meu querido, permitindo Deus, semana que vem nós estaremos juntos para participarmos da próxima escola bíblica dominical. Com um porém. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Em caso de arrebatamento, eu encontrarei com o Senhor por sobre as nuvens. Amém? Amém não, irmão Mauro. Em caso de arrebatamento, nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Meu amado, eu te encontro no ato do arrebatamento. Vamos orar? Eterno Deus, nós queremos te agradecer pela ministração da tua palavra, a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, pois só tu és digno, só tu és merecedor. Ensina-nos a amar com um amor que só o teu Espírito nos capacita. Ensina a amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos causam dor, aqueles que nos causam sofrimento. Ensina-nos a amar os nossos entes queridos, os nossos pais, os nossos filhos, nossos cônjuges, ó Pai. Ensina-nos a amar, ó Pai, aqueles que estão próximos a nós. Ensina-nos a revelar ao mundo esse amor do Senhor, meu Deus, que nós provamos, experimentamos, o quão o Senhor é grandioso, maravilhoso, glorioso, majestoso, para nos atender, para nos responder muito além daquilo que pensamos e possamos imaginar. Renova a fé do teu povo nesses dias de angústia, de aflição, de incerteza, que todos sejam plenamente abençoados pela tua presença, pelo teu Espírito, por conta do sangue de Jesus, teu Filho derramado na cruz do Calvário. Pai, nós te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.